Pedro, rapidinho, só, até complementando o que o Carelli falou, que a gente viu a corrida junto, né? Até o Nathan Sarril me perguntou, quem é o destaque da 1.600? Bom, não deu para ver sábado, por motivos que o Carelli mencionou, mas domingo eu consegui ver. Vitor, quem é que era? Igor Costa. Igor Costa, para mim foi o destaque. Que inclusive tá no nosso chat aqui. Então, o cara me larga em 12º, me chega a estar em segundo, mas depois terminou em 4. Mas tudo bem. Aí entra um pouco naquela história do vácuo, né? Como que o vácuo ajuda nessas coisas? Como você mantém todo mundo junto, ele foi lá esperto. Na reta ele aproveitava o vácuo, nas curvas ele ia passando um pouco mais rápido ali por fora, na esperteza ganhando as posições. Eu mencionei ele como meu destaque pro Natan por causa disso, que ganhou 8 posições numa categoria como a 1.600. Não é pra qualquer um. Eu concordo. O Igor já é um piloto super experiente, né? Ele já tá na categoria há alguns anos. Mas eu vejo que o salto que ele teve de 2023 para 2024, e nós estamos falando de um mês, tá? Não é um ano, realmente, porque a última temporada aconteceu em dezembro, em janeiro nós já tivemos a nossa primeira temporada, e eu pude acompanhar de perto. Ele está com um carro novo, né? Ele adquiriu um Fórmula 1600 novo, mas ele tem uma pilotagem incrível, ele teve uma evolução incrível, é outra pessoa, é outro piloto, realmente. Ele fez a pole na primeira etapa, eu acho que ele ainda está se encontrando pelo carro ser novo, então passa por alguns problemas, adaptação, mas mais uma ou duas corridas eu tenho certeza que o Igor também vai ser um nome que deve estar brigando aqui na frente. Igor, quem precisa trocar de óleo vai lá procurar o Igor, que ele tem lá o Rei do Óleo, né? Patrocinando o carro Tinha, dele. não tem mais. Tadinho. Escorregou, hein? Não, mas é porque ele botava grande no carro, aquele negócio. E eu queria saber qual o Rei do Óleo. Depois ele responde, mas não, porque todo lugar que eu passo, os caras chamam Rei do Óleo. É uma franquia, de fato. Franquia. Muito legal. A Fórmula 1600 está aí para gerar novos pilotos, trazer pilotos da antiga geração também para acelerar junto. Isso dá uma troca de experiência muito boa. Então, a 1600 está aí de parabéns. Costa, piloto da FAM, e o próprio Juninho brigando com o Pablo Alves, brigando com o Hernani Kuhn, tendo assim um desempenho um pouco melhor. Isso aí acabou não acontecendo. Mas um piloto que eu queria que tivesse um desempenho melhor e acabou acontecendo foi o tal do Igor Costa, piloto da Fórmula 1600. Quem não conhece ele é um piloto que está correndo com a pintura da Brabham, que o Nelson Piquet foi campeão lá na década de 80, na Fórmula 1. E ele andou muito bem na abertura do campeonato. Na corrida 1 ele foi pole e se manteve no bolo, conseguiu chegar na 4ª colocação. Na corrida 2, que foi com chuva, ele chegou em 5º, sendo que os lugares da Fórmula 1600, né, o grid da corrida 2 é o resultado final da corrida 1, e ele também se manteve no bolo, né, fez 2 top 5s nesse começo. E na corrida desse sábado agora, não parecia o Igor Costa que a gente viu no começo do ano. O carro dele parecia um carro de campeão, mas não tinha um ritmo de um. Ele estava sendo mais pressionado do que pressionava. Ficava para trás muito nos momentos de alta velocidade. E amargou um 12º lugar no final do dia. E aí, claro, pensei, o que esse Igor Costa pode fazer até o final do fim de semana? E a resposta literalmente veio a cavalo, mais precisamente com os cavalos presentes no carro da Fórmula 1600. Porque o Igor, de repente, apareceu entre os 5 primeiros. E se não fosse aquela disputa com o Daniel Almeida lá, os dois ficaram brigando por posição, pela 4ª posição um bom tempo, e se distanciaram um pouco da disputa pelos 3 primeiros lugares, aquele mini Brabham ia conseguir alguma coisa, na minha humilde opinião, porque estava com um ritmo muito legal. A gente lembra que no momento da prova, ele chegou a passar o Daniel Almeida por fora na curva do lago. E mesmo com tudo isso, eles conseguiram chegar no final da corrida 2 disputando a vitória, tanto ele quanto o Daniel Almeida. E tava aqui uma imagem bonita, né? O Lélio Assunção, o Marcelo Facchini, o André Nobre e os dois, o Daniel e o Igor. Então, assim, um pouquinho mais de pista livre ia dar a condição para ele vencer, a condição melhor para ele brigar pela vitória. Já tinha um pouco, mas a condição, se ele tivesse um pouco mais de pista livre, muito boa para ele entrar naquela guerra de vácuo. Pista um pouco mais livre, entre aspas, né? Porque não dá pra ter a pista livre total na Fórmula 1600. Toda hora alguém sofre pressão. Mas digo, você abrir um pouco mais a ponto de não ter ninguém encostado assim na sua lateral. Você não brigar curva a curva com o oponente do seu lado. Você ter ele um pouco mais atrás e pegar o vácuo um pouquinho.
do que está na sua frente. E nesse final foi a chegada pra mim, a chegada do fim de semana da Fórmula 1600, porque no Marcel Facchini venceu a primeira corrida no estilo Fórmula 1, até pior do que o Oscar Moraes, que abriu nas últimas curvas lá no começo da temporada. Dele aqui. Vamos ouvir o nosso amigo Ricardo Arcuri, editor, por favor? Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Eu sempre falo, quem acompanha aqui o meu trabalho aqui no R Final com o Natan, sabe que eu falo muito sobre a geração de vácuo, a importância do vácuo para carros de menor potência. O Joy, por exemplo, é um carro que gera bastante vácuo e como ele tem apenas 140 cavalos de potência, o vácuo acaba se sobressaindo, tendo muita importância na condução. Para todos os carros que têm realmente uma potência diminuída, o vácuo tem essa importância. E no caso do 1600, Natan e amigos, é ainda pior, porque é um carro de fórmula. O carro de fórmula tende a ter aquele formato onde ele tem que gerar pressão aerodinâmica para ter a diferença do fórmula, de ser um carro mais leve e que gera mais pressão aerodinâmica. Então, quando você gera mais pressão aerodinâmica pela parte alta do carro, que é o chamado high downforce, você vai gerar turbulência, mas você gera também vácuo. Então, você tem um carro do 1600, você tem um carro que tem uma potência diminuída e um carro de fórmula, ou seja, ele gera muito vácuo que consegue manter o grid sempre muito junto. Pode reparar que raramente numa corrida da 1600 você tem distanciamento de um primeiro colocado em relação ao resto, porque o que manda realmente o vácuo. E como não tem estratégia de paradas, a tendência é que os carros andem juntos a corrida inteira. O motivo de eu estar explicando isso foi justamente o método do Igor Fraga de aproveitar essa situação de vácuo, onde ele largou lá atrás, todo mundo junto, ele foi se aproveitando, andando rápido, sabendo ultrapassar, sabendo andar rápido nas curvas, onde o vácuo não influencia tudo tanto, e aí foi se aproveitando do vácuo para andar sempre naquela galerinha, todo mundo muito junto, e aí na pequena diferença que ele tinha nas curvas, ele fazia as ultrapassagens, e com isso ele conseguiu galgar o grid numa corrida de no máximo meia hora e conseguiu um excelente quarto lugar, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí o Ricardo Arcuri explicando tudo e olha só, ele se confundiu até, coitado, mas o cara faz 800 coisas em poucos dias, né? Em 3 dias ele faz aí 800 coisas, comenta para a Race TV, comenta para o High Speed, faz participações para o R Final, que até se confundiu o Igor Fraga, que ele se referia, né? Ele se referiu ao Igor Costa, mas o Igor Fraga, que ele confundiu, é aquele piloto que era piloto virtual, virou piloto